tudo bem com vocês? Vamos fazer de conta que a gente está falando pela primeira vez hoje, tá bom? Vocês aproveitem que hoje vocês estão me vendo melhor, meus poros estão melhor, porque a câmera que a gente tem agora é nova. Você viu, Cal? Dá pra ver o cabelo do Yuri. Você viu? Turma do Minox, né? A turma do Minox, se estiver presente aí, por favor, me chama no WhatsApp, me chama no direct, que a gente pode fazer uma turminha um grupo do WhatsApp, a turminha do Minox, que é todo mundo que utiliza o minoxidil no cabelo. Então, quem tiver querendo participar, funciona. Então, se empresas de minoxidil, porque se precisarem de um podcast para patrocinar, aqui é o lugar, tá? Aqui é o lugar, tem um usuário aqui, tem um consumidor que pode fazer um antes e depois para você. Tem case de sucesso, né? Então, assim, acompanhe, estamos de câmera nova e cabelo novo, perfeito? Então, vamos lá, gente. Sexta-feira começando, muito conteúdo. E a gente não pode deixar, antes de entrar no assunto, dizer... Liga o sininho, aperta o sininho aí, povo do YouTube. Olá, pessoal rindo, povo do YouTube. Acompanha com a gente toda sexta-feira aqui o Quebrando a Cuca. Quem mais que a gente tem que falar? A gente também não pode esquecer de falar sobre você que está no LinkedIn acompanhando a gente. Então curte, compartilha e acho que o mais legal de tudo seria também comentar, porque o comentário traz feedback pra gente. Então quando a gente precisa melhorar, é ali que a gente vai ver um possível comentário, uma possível sugestão do que a gente pode fazer para melhorar. E hoje a gente está com um episódio diferente, né, Cal? Hoje a gente vai começar a falar sobre inovação transformando o futuro, que é a entrada aí desse evento que nós vamos fazer no dia 17 de maio, que está bombando o Teatro Positivo, que é um dos nossos patrocinadores e vai abrir essa série junto com o Christian, onde a gente vai entrar aí nesse universo de inteligência artificial e de inovação. Mas antes da gente entrar, deixa eu agradecer ao nosso patrocinador maior, que é o Grupo Condor, que graças a ele a gente está aqui toda sexta-feira, que é a Zins, também, graças a ela que a gente tem a presença do nosso ilustre, cabeludo, Yuri. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela minha presença. E hoje nós temos um convidado, né? Um convidado que a gente já conversou uma vez e foi muito legal aquele papo. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre a IA nas universidades. Eu lembro que eu fiz algumas perguntas bem provocativas e o Cris respondeu super bem. Então, Cris, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Obrigado por aceitar o convite de novo. Obrigado, viu? Já está querendo ser convidado, né? Eu que agradeço. Já tenho uma reclamação inicial aqui, que ninguém me falou sobre a câmera nova e deve estar aparecendo as rugas. Eu não coloquei, não fiz nada aqui para preenchimento. Exato. Então, clínicas de estética que quiserem patrocinar a gente, por favor. É bastante trabalho, não é pouco trabalho, não. Queria agradecer novamente o convite para a gente poder falar desse assunto que é tão gostoso, né? IA na educação. Ô Cris, eu queria entrar... É que quando a gente fala educação é uma coisa muito grande, né? É muito abrangente e não fica só na composição de universidades, da academia. Mas quando a gente fala de educação, eu acho que a transição que nós estamos vivendo, e eu tenho a sensação, você pode me dizer melhor, que... Embora se fale muito ainda de inteligência artificial, as pessoas ainda não entenderam o que é e não estão utilizando. Então, ainda tem bastante disso. A gente vê, inclusive na academia, tanto para ensino superior quanto para ensino fundamental também, né? A gente tem trabalhado bastante com instituições de ensino para conscientização dos professores em relação ao que pode ser feito, o que pode ser colocado de inteligência artificial, não só na aula, mas antes da aula, depois da aula, como trabalhar para que o aluno entenda como que ele pode utilizar de uma maneira a ser benéfico para ele, mas tem pouca gente utilizando, ainda precisa muita gente se conscientizar, mas eu acho que o próprio mercado se regula em relação a isso, né? Começa já um movimento de uso e daqui a pouco todo mundo corre atrás. Por que no seu olhar, o que acontece que esse povo está tendo uma resistência em relação à inteligência artificial? Olha, professor de maneira geral, eu trabalho há uns 30 anos com educação mais ou menos. Professor é uma raça um pouco diferente assim, do que o normal, né? Eles têm às vezes uma ideia de que entende de bastante coisa, de que não precisa uma reciclagem ou coisa assim. Então eu vejo que às vezes existe um ponto de resistência em relação à reciclagem das aulas. Minha aula deu certo até hoje dessa maneira, então não há necessidade de mudar. Mas a gente vê que o aluno mudou. Então, e com a mudança do perfil do aluno, é muito importante que o professor seja um camaleão, né? Que o professor se mude em relação a isso.
Eu sempre falo que quando eu comecei na aula no ensino superior há 20, sei lá quantos anos atrás, o must do negócio, né, o professor que era o professor bom e tal, era o cara que entendia daquele esquema de que você fala 12 minutos, daí alguns falavam 15, 18, e daí você tem que mudar a sua dinâmica, você tem que dar um pulo, você tem que levantar a voz, você tem que abaixar a voz, tem que mudar para que senão o aluno ele não prende atenção e tal. Na época, esse era o professor bom, né? Mas hoje em dia já não é mais, assim, isso já não... Ou o aluno é um aluno diferente, o aluno já não fica 18 minutos, 15 minutos prestando atenção. Então, o que eu tenho falado para os grupos institucionais e educacionais, eu tenho levado ferramentas diferentes, porque o professor hoje precisa utilizar ferramentas diferentes e não só mudar a dinâmica e tal, precisa usar IA e tem várias ferramentas que eu uso em aula, meus professores usam e a gente tem disseminando agora, e gratuito, e às vezes as pessoas nem sabem. Então, até respondendo um pouco mais a tua pergunta, por que eles não usam? Às vezes o professor está tão ferrado, tem que fazer tanta coisa também, que ele não vai atrás para entender essas ferramentas. Esses dias eu falei de umas 15, 20 ferramentas, o pessoal, meu Deus, nem sabia que tinha tanto. Eu falei, nossa, eu levei 2 minutos para criar essa lista aí, e é tudo gratuito e tudo excelente para usar em sala de aula, né? Mas como que, quando você fala de conscientização de professor, eu entendo que é um início de conversa, mas na prática, Cris, na prática mesmo, o que é a conscientização? Rituais semanais que você... Perfeito. Na prática, a universidade que está ouvindo, como é que ela coloca Perfeito. No dia a dia? O que eu tenho feito, isso na minha empresa, inclusive, se você chegar com o professor e, vamos usar, eu tenho notado que não tem dado certo. Então, existe um caminho ali. Primeiro, o que a gente tem feito? Uma palestra, uma conversa mais de perto, às vezes uma mesa redonda com os professores, principalmente mostrando exemplos e fazendo, sabe? Porque daí ele olha aquilo e pensa, cara, não é difícil. Daí a segunda sensação que ele tem, Jesus, perigo de não precisar trabalhar domingo à tarde mais, porque esse negócio vai me salvar um tempo bacana. Tendo esse trabalho de conscientização, ele entendendo que é de graça, que não é difícil, e principalmente eu levo muitos exemplos de outras universidades fora do Brasil e até dentro do Brasil que estão usando, ele pensa, cara, peraí, é fácil, é de graça, eu vou trabalhar menos e tem um monte de colega meu que já está usando. Essa receita faz com que ele já se anime. Só que sozinho eu também vi que não vai. Então, o que eu tenho feito depois disso? Oficinas. De pegar, de sentar do lado mesmo, fazer juntinho, pegar às vezes uma tarde inteira, um dia inteiro. Esses dias passei um dia inteiro junto com o professor Luiz lá em Fortaleza, a gente conversando com os professores, sentando do lado e fazendo. Daí a gente vê que a coisa vai. Entendi. Então, vocês pensam que o melhor caminho é esse uso orgânico e espontâneo do professor, nenhuma regra de utilização base, assim, você precisa utilizar a IA em pelo menos 20% das suas tarefas, não tem ainda essa... Não, tem. Em 2023, a gente criou um framework com 5 dimensões, com 40 atividades, na época era 20, hoje a gente já tem 40 atividades que são próprias de um robô dentro da sala de aula. Então a gente pegou atividades que eram de professores, tanto antes, quanto durante, quanto depois da aula, e essas atividades que hoje está em 42, alguma coisa assim, elas são do robô, então isso já é um framework, já tem direitinho, eu levo nesses trabalhos que eu faço, e todas essas atividades, mesmo sendo feitas pelo robô, são revisadas pelo ser humano, mas tem esse framework. Então existe todo um trabalho de conscientização, de perder o medo, de saber usar, mas daí também existe um modelo para ser utilizado. Entendi. É interessante, assim, porque eu ainda não estou conseguindo enxergar se isso é só na universidade, se isso já está nas escolas, assim. Não, também não estão. Eu trabalho com escolas, trabalho com professores que dão aula para crianças de 2, 3 anos, que eu acho, cara, um desafio incrível, uma responsabilidade enorme, né? Então eu trabalho com eles até a universidade. Eu percebo que tem essa resistência. Eu não sei dizer ainda, porque isso não é só dentro da academia, né? Nem nas escolas, eu posso falar dentro das organizações. Mas eu percebo que é um medo, né? É um medo de ser substituído, é um medo de que a minha profissão vá ser banida. Posso te complementar? Você acha, Cris, que é o medo só unicamente, exclusivamente o medo, ou é por, às vezes, ignorância de não ir atrás? Eu acho que soma tudo isso aí. O medo, às vezes... Eu trabalho com escolas públicas também. Por incrível que pareça, às vezes a gente não entende, mas
não imagina, mas tenho medo de estragar até. Tenho medo e agora com a IA tem um outro medo que eu tenho visto, que é o medo de, mas será que se eu fizer 5, 6 perguntas, ela não vai ficar chateada de eu estar perguntando tanto? Você tá brincando? Então, existe esse nível de preocupação também, do tipo, cara, se eu passar uma tarde inteira pedindo para ela fazer um monte de coisa para mim, será que não, isso eu não tem problema? Isso eu gosto de trazer, que engraçado, né? Como o ser humano coloca a sua essência dentro da máquina, né? Tipo, se você me fizer 6 perguntas, vai encher meu saco. Sim. Então, se eu fizer 6, 7 perguntas para IA, eu vou estar enchendo o saco dela. Olha que doideira. Então, mas é isso mesmo. Elas não conseguem identificar qual o limite do comportamento da IA em relação a ser parecido com o ser humano ou coisas que não são. Porque é tão parecido que elas pensam, cara, deve ter algo mais dentro disso aí. Para criança até tudo bem, né? A criança imaginar. Eu tenho trabalhado com algumas crianças falando com o IA. Cara, é sensacional. Mas aí você até entende a criança realmente achar que aquilo ali é um outro ser humano que está conversando com ela, né? Agora, mas tem muito adulto que tem essa percepção também. Interessante. E aí, quando a gente fala até de crianças, agora está tendo algumas regras de sem celular nas escolas, né? O quanto que... Bafafá, né? Bafafá sobre isso. Qual a tua opinião em relação a realmente a inserção da tecnologia na escola em ações, como você falou, de trabalho para reduzir o esforço operacional do professor, como domingo à tarde, corrigindo umas coisas. Beleza, isso é o dia a dia daí da operação do professor, mas o quanto também a IA está se envolvendo no ensino para o estudante. Então, como é que está indo essa lógica, Cris? Perfeito. E aí é um grande desafio, né? Porque a dimensão é professores, né? Gestão, a parte pedagógica e tudo mais. O outro são os alunos, porque aluno, naturalmente, aprender dói, né, cara? É um processo químico que gera desconforto, não adianta. A gente pode ficar contente por ter aprendido, mas o processo gera. E o aluno, de maneira geral, de qualquer idade, inclusive a gente se sentar na sala de aula, a gente, de alguma maneira, o cérebro da gente vai falar, cara, dá um jeito de que a coisa doa menos. E o doa menos, normalmente, é usar mecanismos ali para que você colhe, ou sei lá, tem qualquer coisa assim. E eu vejo que os alunos, eles têm medo de substituição, como vocês falaram, mas eles usam muitas vezes a IA para substituí-los, que é um negócio também bastante complicado. E eu converso muito com os alunos sobre isso. Você tem que usar a IA para você aprender mais. Para complementar, né? Para agregar, não é para substituir. Isso, não, para te substituir. Então, a relação dos alunos é uma relação complexa com a IA também. E eu acho que, e eu sempre falo para os professores, que o trabalho do professor é, inclusive agora, balizar esses alunos, fazer com que esses alunos tenham esse uso correto. Sobre celular em sala e tal, isso aí é uma polêmica enorme, né? Tem gente que levanta a bandeira para um lado, levanta para outro. Eu, para falar bem a verdade, eu como bom libriano, eu nunca dei minha opinião. Eu dei minha opinião para poucas pessoas nessa vida. E essa é a primeira vez na vida que para algum lugar público eu vou dar minha opinião, sendo contrário a proibições das coisas, sabe? Eu sempre sou muito favorável a você educar para o uso correto. Não punir. Para mim isso é uma punição. Isso. Educa como vai utilizar, quando vai utilizar, mas não pune, né? E daí você passa para a pessoa aquela... Vocês já foram no Grand Canyon alguma vez? Não, Quando eu fui no Grand Canyon, eu vi aquilo lá, eu falei, cara, que coisa incrível. Eu fiquei tão impressionado com o tamanho daquilo, que é algo, nunca imaginei algo tão grande, mas eu fiquei impressionado com outra coisa, com uma plaquinha. E na placa estava isso. Primeiro, cara, você chega na beira daquele negócio lá, tem, sei lá, 3 quilômetros de profundidade, sei lá quantos quilômetros tem para você cair, tanto que você cai, você deve gritar, daí você cansa de gritar, você continua a gritar, e aí não chega no final, né, daquele negócio. Mas eu adorei porque aquilo não tem cerca. Proteção. Não tem cerca. Cara, você fica do lado, se você der mais um passo, você morre. E daí a plaquinha está dizendo, cara, se você chegar na beirada, você pode morrer. E eu achei tão bonito isso, porque para mim isso é a essência do negócio. Do tipo, ao invés de você proibir, você diz, cara,
Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu faço muito com a minha filha isso. Eu nunca fui de ficar proibindo as coisas, mas sempre chegava do lado, olha, cara, pode machucar, pode isso, pode aquilo. Dá um trabalho desgraçado, né? É muito mais fácil você colocar uma cerca no lugar, é muito mais fácil você tirar o celular de sala de aula, é muito mais fácil você partir para um processo proibitivo. Mas eu nunca fui favorável. Então... Entendi. Mas é só para a gente terminar esse assunto que você comentou de a inserção da IA na cabeça do estudante, do aluno. Você comentou ali de tentar usar e mostrar isso a favor do aluno, mas como fazer isso? O professor que está te ouvindo, como que ele vai fazer essa inserção? Que sugestões de práticas? Sim. Então, a primeira coisa que eu falo para os professores que estão indo para esse caminho é, cara, primeiro, tem que ter muita paciência, porque é como educar uma criança. Você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cara. Tem que ter muita paciência, porque não vai ser na primeira vez que eles vão entender. Não vai ser você só falando que eles vão entender. Você precisa ter um processo prático para eles entenderem aquele uso direitinho. Mas o que eu falo para os professores é o seguinte também. Existe uma necessidade de mudança das práticas pedagógicas deles. Às vezes os professores vêm para mim, eu atendo lá na universidade, vários professores, eles vêm, Cris, eu passei uma prova para os alunos e eu tenho certeza que tem uns 10, 15 ali que usaram o ChatGPT e como é que eu faço para dar 0 para eles agora? Como é que eu faço? Os alunos fizeram errado, não é possível e tal. A primeira coisa que eu falo, cara, me perdoe, professor, mas quem fez errado aqui primeiro foi o senhor. Então, os alunos podem ter errado, mas o senhor errou. Porque se você está aplicando nos últimos 20 anos uma avaliação onde é possível do aluno burlar, copiando de alguém, pagando alguém para fazer e tal, o seu processo avaliativo está errado. Então, eu começo por aí. Daí, mudando esse processo pedagógico do professor, processo avaliativo, o que eu falo para eles em relação aos alunos, que é bem a tua pergunta. Primeiro, cara, tem que mostrar para eles usando. Eles têm medo também, por incrível que pareça. Mas os alunos novos, isso aqui, eles já nasceram com tablet na mão e tal. Não, eles têm medo de usar, muitas vezes. Então, mostrar na frente como é que funciona. Mostrar como esses alunos podem utilizar a inteligência artificial para estudar, como um amigo nerd, né? Como um cara que eles vão poder perguntar por semanas, meses e tal, e o cara não vai cansar de responder para eles. Como usar para aprender e não para substituir, que é o medo de todo mundo. Educação, né? Educação para aprendizado do negócio. Só que para isso, Yuri, cara, você tem que colocar no projetor 1 vez, 2 vezes, tem que usar, o aluno tem que, nem quando eu entro para dar aula, eu tenho dado pouca aula ultimamente, mas quando eu entro, já abro o ChatGPT, aluno faz uma pergunta, eu já dou uma respondida, mas faço questão de mostrar, vamos perguntar para o ChatGPT, vamos perguntar para o Gemini, vamos perguntar qual a opinião dele. Daí eu pergunto, muitas vezes eu uso a interface de áudio, que é mais fácil ainda, né? Pergunto no áudio, coloco no microfone para eles escutarem, para eles sentirem que usar é muito fácil, muito rapidinho. Justo, e tem um ponto ainda que acho que seria legal a gente pensar de como fazer o double check, né? O check pré-checa, né? Porque é aí que acho que está o grande medo dos professores em deixar eles usarem o ChatGPT, porque não necessariamente ainda a base de dados vai estar coerente, né? Então, e é perfeito isso, né? Eu sempre falo para os professores, graças a Deus tem que revisar, porque esse é um processo que a gente tem que passar para os alunos. Então a gente tem que deixar claro para os alunos que eles precisam ter senso crítico, que eles precisam entender daquilo. Sabe o que eu tenho percebido? Como os professores ainda não estão preparados, e a gente tem a sensação de que isso a gente vai aprender com alguém que tem mais experiência, muitas vezes entra na sala de aula o aluno já sabendo mais Acontece. E o professor não sabendo o que fazer com aquele aluno que sabe mais da inteligência artificial. Né? E isso é triste quando a gente percebe. Meu filho sofreu isso na faculdade, que ele, claro, né, usa inteligência artificial, porque nós usamos, claro. A nossa rotina faz parte. E aí na faculdade, e eu sou uma pessoa que falo para eles, use muito, estude por aí, não gasta tempo e energia fazendo manual, não, né? Então a gente ensina e tem essa cultura. E ele fez, e o professor, sem saber, não estava preparado, disse nota X. E eu falei para ele, meu filho, vai lá e conversa com ele. Se qualquer coisa muito me ajuda. Né? Sim. Porque aquele professor não estava, ele não sabia. E isso é um retrato de muitas universidades, de muitas salas de aulas. E aí existe a resistência do professor, existe a parte ética, existe uma série de coisas. Mas quando o professor lá dentro não está preparado, quando o aluno vem muito preparado, assusta também, né? Então é tipo 0.
assusta demais, né? O professor, de maneira geral, quando ele é colocado contra a parede e tal, muitos ainda se assustam demais, assim, a postura do professor ainda é uma postura mais antiga dentro de sala de aula, que ele tem que ser o detentor de todo aquele conhecimento, de ele é um cara, muitos ainda têm um negócio de, não, eu sou um cara inquestionável nesse ambiente, o meu direito de cátedra dentro, então tem todo um banzé disso aí, né? Que eu fico louco de feliz de a gente estar vivendo num momento desse em que a gente está realmente precisando quebrar. Desconstruir isso aí. Não existe mais isso, é um absurdo isso de tal forma. Então eu falo para os meus professores, quando a gente faz banca, e até uma vez por semestre a gente tem uma reunião com todos os professores e tal, que a ideia, na verdade, é o seguinte, tem que ficar muito claro para o aluno que não, o professor não é mais o detentor de todo conhecimento, que não é. Então precisa existir um exercício de humildade grande dos professores agora, para chegar para o aluno e falar, cara, isso aí que você usou, eu não sei e tal, nunca nem ouvi falar, mas cara, dá para mim até a próxima aula aí que eu vou já vou estar entendendo disso aí, vamos ver juntos como é que a gente pode fazer. Então existe essa necessidade do professor de falar, cara, eu não sei tudo, legal isso aí e vou lá. Agora, mas é aprender, se renovar. É estar aberto, né? Legal, isso eu não vi, deixa eu aprender, depois a gente troca junto, mas normalmente vem aquela parte que a gente falou, punição, né? Eu não sei, não vou mostrar uma inferioridade dentro dessa habilidade, desse conhecimento, logo o que você fez não serve. Isso. Mas essa necessidade a gente tem conversado com todos os professores e tudo mais, e a própria sociedade está levando. O professor, existe um negócio que é complicado na vida do professor, e que nem eu que toco também, é outra coisa que é complicada, que se chama palco. O palco é um negócio complicado, assim, porque para muita gente, eu não vou dizer que seja a maioria dos professores, mas uma boa parte tem esse problema de palco, como o músico volta e meia tem, como eu já vi muitos colegas que são músicos ter, que como as pessoas estão olhando para você, como as pessoas querem conversar com você, quando você desce do palco tem uma fila de pessoas para te fazer pergunta, para pegar autógrafo, para não sei o que e tal, não sei o que. Às vezes é fácil do ser humano que está nessa situação ser um pouco corrompível, assim, e ele passar em alguns momentos na cabeça dele que é uma coisa absurda, que ele pode ser, quem sabe, um pouco mais do que aquelas pessoas que estão na fila para falar com ele. E querem tirar dúvida, ou querem pegar autógrafo, uma coisa assim, que é uma mentira, as pessoas são iguais. Só que o ser humano tem essa facilidade de ser corrompida, né, em relação a isso. Eu tenho um certo pensamento, Cris, posso estar muito errado sobre o que eu estou pensando, mas de que essa própria discussão que a gente está tendo, não só entre nós, mas também diretamente com as instituições financeiras, não, as instituições educacionais, ou de ensino, de que eu acho que essa discussão chegou agora sobre IA, mas eu acho que é uma guerra meio vencida, assim, tipo, eu acho que não o que no fim do dia vai realmente ganhar vai ser a seleção natural. Eu digo isso no sentido de que a gente hoje está discutindo IA, mas eu estava, inclusive, essa semana pensando que já tá se pensando em próximas tecnologias, né? IA, eu acho que é só o comecinho, né? Porque vai ter realidade aumentada, não consigo nem imaginar como é que vai ser as escolas com realidade aumentada, e os alunos eles vão querer saber disso, né? De colocar um óculos e realmente começar a enxergar outras coisas junto com o professor. E aí o professor realmente vai começar a filtrar. Eu acho que não vai ter mais tantos. Essa acho que é a verdade, e aí pode ser que a mão de obra comece a ficar mais qualificada, quem for professor de verdade vai começar a ser melhor remunerado, e aqueles que não vão aderir à tecnologia acho que vão acabar saindo. Não sei se tu concorda comigo, mas... Cara, eu concordo em cada vírgula, assim, porque eu sou muito favorável do que você falou em relação a essa seleção natural. O próprio mercado se regula em relação às coisas, e eu acho lindo a ideia de você deixar livre o mercado para autorregulação, assim. E é bem por aí. Hoje, que nem, por exemplo, a realidade aumentada que você falou, a própria realidade virtual, faz 2-3 semanas que eu dei uma palestra para centenas de pessoas ali, de professores, falando de ferramentas gratuitas dentro da sala de aula de realidade aumentada. Mas daí eu tenho que comprar o óculos. Não. Já entreguei para eles ali o modelinho que você compra. Cara, você gasta, na verdade, acho que vai dar uns R$30 em 2 lentezinhas que precisa. O resto você constrói com papelão e tal. A criança pode construir em casa. E ela entra nos prédios. Então isso já tem um tempo. Agora a quântica que vem, então que eu acho que vai ser o próximo grande passo aí relacionado à inteligência artificial. Esse é o nosso terceiro encontro. É bem isso mesmo, não. Eu acho que a gente vai falar sobre isso fatalmente. Fatalmente. Então, eu concordo com você. Eu acho que vai se regular.
Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que é mais, porque quando a gente pensa, que nem o nosso tema aqui, né, transformando o futuro da educação, eu acho que a gente consegue olhar, e é muito comum da gente olhar o que está acontecendo agora nas instituições de ensino superior. Mas se a gente for pensar na educação, a alteração que a IA faz na educação e desvincular educação, desvincular ensino de instituições que fazem esse serviço, aí a gente pode ter um pensamento um pouco maior. E nem, por exemplo, na década de 90, a gente teve um negócio lá quando eu estava na faculdade chamado internet, né? Que foi criada, aquele barulhinho, aqueles negócios lá. E eu me lembro que existia uma discussão muito grande do tipo, cara, como é que vai ser a humanidade? Porque agora a gente está dando conteúdo para as pessoas, para o mundo inteiro. Depois a gente viu que, de fato, chegou no mundo inteiro os conteúdos, né? E só ter um acesso à internet. E hoje todo mundo tem, né? Em qualquer cantinho você consegue, de alguma maneira. Se a gente for pensar melhor, hoje a gente está fazendo uma outra revolução muito maior. Que ao invés de a gente dar informação lá para o interior do Vietnã, do não sei o que, não, a gente está dando professores de graça. A gente está dando uma inteligência artificial, que o pessoal tem chamado de tutor, até para não ter encrenca com os professores, mas a gente está dando tutores para essas crianças lá no interior do qualquer canto do mundo, um tutor que é altamente especializado naquele assunto, um tutor que entende a realidade daquela criança, que entende se ela comeu ou não comeu, entende a realidade do país, entende a realidade do mercado local que vai formar aquela criança, entende o que aquela criança já aprendeu ou não aprendeu. Então, no fundo, se a gente desvencilhar a inteligência artificial na educação de instituições de ensino, a gente está passando agora por um processo de uma democratização da educação mundialmente. Perfeito. Então é algo muito maior, algo muito mais incrível, né? Ô Cris, a gente está chegando aí no Falei final. Falei pelo cotovelo lá. Professor, quando ela resolve perguntar coisas, a gente viu? fala demais e é conteúdo muito importante. Mas comenta com a gente, nós vamos ter o evento dia 27 de maio. Eles estão abrindo essa série conosco, né? Inovação transformando o futuro na educação. Qual que é o olhar de vocês em levar isso para tanta gente, levar isso, disseminar bastante aí no mercado, disseminar dentro das universidades, disseminar com os alunos? Nossa, primeiro, né, vai ser um evento incrível, né? Eu não vejo a hora. Então, a ideia de a gente ter mais eventos e eventos numa qualidade que nem esse, me deixa muito feliz. E a Universidade Positivo estar junto nesse processo, nossa, para mim é tudo o que eu queria. Porque ali sim, a gente continua esse processo de tentar normalizar o uso da inteligência artificial para a gente conseguir mudar os processos pedagógicos, para a gente conseguir mudar a maneira que as pessoas se transformam em pessoas melhores, né? Nossa, eu tô louco de feliz. Muito bom, então é isso, muito bom. Né? A gente já vai para a física quântica. A próxima é a próxima quântica, né? Acho que realmente é o próximo passo que já estão se falando por computadores quânticos, né? Isso, esse é o que está em voga, que vai aparecer. Eu tenho certeza que vocês vão falar com muita gente a respeito desse assunto nos próximos anos. Exato. Muito legal, muito gente. Nós agradecemos aí o pessoal do YouTube, LinkedIn, Facebook que nos acompanham. E para terminar a nossa sexta-feira lá, aprender dói, mas é um processo químico, gera desconforto, mas a gente tem que usar para quê? Para aprender, não substituir a inteligência artificial. Isso aí, arrasta para cima, compra o nosso curso na Hotmart. Tchau, valeu, gente. Obrigado. Até mais.